A política antidrogas no Brasil não funciona. Mesmo com todo o policiamento e as leis que criminalizam tanto o traficante quanto o usuário, o consumo de drogas não para de crescer. Ou seja, a proibição não barra nem o uso, nem a venda das drogas. Por quê? O termo guerra às drogas surgiu nos anos 60, liderado pelo então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, que se referia a um conjunto de políticas de proibição de drogas por meio do policiamento, separando os países entre produtores e consumidores, direcionando a responsabilidade da produção das drogas para a América Latina e para outros países de regiões periféricas. Estava criada assim a Divisão Internacional das Drogas. No Brasil, a primeira lei anti-maconha foi criada em 1890, 2 anos depois da abolição da escravatura. Essa mesma lei, além de proibir a cannabis, proibia também a capoeira e cultos de religiões de matrizes africanas. Essa era uma lei racial, porque tudo que era ligado aos escravos não era muito bem visto. E a cannabis chegou no Brasil trazida pelos africanos e era chamado de fumo de Angola. E ainda tem gente que acha que a guerra às drogas não tem nada de racista. Em 2006, uma lei antidrogas foi criada que basicamente dava ao Estado o poder de decidir se aquela quantidade de droga apreendida era para uso próprio ou para o tráfico. É nesse momento que novamente o racismo aparece. Porque o jovem branco do bairro nobre sempre vai ser o usuário, enquanto o jovem negro da periferia sempre vai ser o traficante. A proibição criou a guerra pelas drogas, que faz aumentar ano a ano o número de assassinatos registrados no Brasil. Alguns policiais acreditam ter o poder de executar qualquer pessoa que seja suspeita de vender drogas. E nós sabemos muito bem quem são os atingidos por isso. Em sua maioria, homens, pobres, periféricos e negros. O Estado, com a sua política antidrogas, é tão problemático que esse tipo de assassinato mata mais que as próprias drogas. Segundo a ONU, o índice de mortes por overdose no Brasil é de cerca de 1 a cada 1 milhão de habitantes. Enquanto a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro registra que 60% das mortes cometidas por policiais foram por suspeitas de tráfico. Só quando as drogas são totalmente proibidas é que na prática elas são liberadas. Hoje, qualquer pessoa pode comprar através do monopólio de vendas que está na mão dos traficantes. E se você acredita que esse problema não te atinge, saiba que essa cervejinha que você adora tomar no domingo, um dia já foi proibida. Nos anos 20, nos Estados Unidos, uma lei seca proibia a venda e o transporte de bebidas alcoólicas. E é aí que traficantes como Al Capone entram em cena e passam a controlar o comércio ilegal, aniquilando os concorrentes. A violência foi tão grande que a lei foi abolida. Os índices de assassinatos nos Estados Unidos aumentaram quando o álcool foi proibido e diminuíram quando ele foi legalizado. Ou seja, as mortes pelo tráfico de álcool acabaram pela legalização. E falando em legalização, existem muitos lugares do mundo em que essa maneira de lidar com as drogas deu muito certo. O estado do Colorado, por exemplo, legalizou a maconha e agora ela é vendida em locais licenciados e os traficantes perderam seu espaço pouco a pouco. A Suíça legalizou a heroína e houve um total de 0 mortes relacionadas a essa droga em 15 anos desde a sua legalização. Em Portugal, que nos anos 2000 descriminalizou a posse de até 10 doses de drogas, o consumo também diminuiu. A gente deve se preocupar com o consumo de drogas. E legalizar é justamente trazer esse assunto para a lei e para o controle. Proibir só afasta ainda mais o usuário do sistema de saúde. E esse é o ponto que se deve pensar quando se trata de drogas. Não é um problema da polícia, é um problema de saúde pública, assim como o cigarro e o álcool. Existe uma abordagem repressiva e sensacionalista sobre essa questão das drogas, fortalecendo a visão de que esse é um problema de segurança, o que garante uma política de exclusão, combate, genocídio e encarceramento em massa da população negra e pobre do nosso país. E isso faz com que o Estado fuja da responsabilidade de tratar isso como saúde pública. A guerra às drogas não diminui o consumo, ela só aumenta. E está mascarando o real sentido dessa guerra, que é uma guerra aos pobres e aos negros. É muito mais uma questão moral e cheia de tabus do que propriamente uma tentativa de melhorar um problema que se arrasta por décadas. A política antidrogas no Brasil falhou. Agora cabe à sociedade e ao Estado encontrarem outra saída.